Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, o Campeonato Brasileiro agora eu acho que vai ganhar uma atração. O Atlético ficou muito tempo, né, do primeiro jogo pro segundo jogo. Agora a gente vai começar a ter mais regularmente o Atlético no Campeonato Brasileiro. E com isso, obviamente, com essa regularidade maior do Furacão na competição, a gente vai entender mais problemas, entender mais qualidades desse time ao natural. E o primeiro jogo já mostrou que talvez a maldição de Vitor Roque não tenha saído do Atlético. Mas eu afirmo com todas as letras, a maldição de Vitor Roque precisa deixar o Atlético. A maldição de Vitor Roque precisa sair de vez desse clube para que o Atlético volte a fazer boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Thiago, o que é a falar da maldição de Vitor Roque? Então vamos lá. Vitor Roque, em 2023, brigava pela artilharia do Campeonato Brasileiro, o Atlético na zona da Libertadores para a edição de 2024, tudo tranquilo, um ano que a gente estava decepcionado ali pelo confronto contra o Bolívar, mas as coisas estavam andando. Até que o Nico Hernandes dá um carrinho no Vitor Roque perde aquele final de temporada basicamente todo, chega a voltar nos jogos finais, mas perde a temporada basicamente como um todo, e desde então a impressão que o Atlético é um time que cria muitas situações claras e não consegue converter no Campeonato Brasileiro, o que para mim foi o grande motivo técnico do rebaixamento. E aí eu trouxe alguns números para vocês entenderem como essa maldição ela pode ser descrita. O Atlético em 2023, ainda com o Vitor Roque, ele foi o terceiro em chutes no campeonato. O Atlético em 2024 foi o segundo em chutes no campeonato. Então são duas edições de campeonato brasileiro que o Atlético ele consegue ter um número de chegadas à frente, de finalizações alto. Ah, Thiago, mas o Atlético chega e finaliza mal. Nem tanto. O Atlético em 2024 foi o sexto em relação a chutes no gol, chutes que foram em direção no gol, e o Atlético em 2024 foi o oitavo. Ou seja, a gente está falando de duas temporadas que o Atlético conseguiu entregar algo muito interessante nessa capacidade de finalização ao gol. Mas aí entra a questão. Em 2023, muito graças ao Vitor Roque, o Atlético foi o sétimo ataque da competição. O Pablo, enquanto o Vitor Roque saiu, ainda fez seus golzinhos, enfim, ainda tinha uma estrutura ali para ser preservada e números para serem preservados ofensivamente. Em 2024, o Atlético foi o segundo em chute, sexto em chute na meta. Melhorou os números de finalização de 2023. Foi o 17º ataque. Lembrando, o Atlético ficou fora da Série A de 2025 por um resultado. O Atlético foi o 17º ataque. E aí, naturalmente, não tem como fugir do desempenho dos centroavantes naquela temporada. Pablo, Mastriani, e eu até tiro um pouquinho de responsabilidade do Diório, mas também o Diório tiveram uma temporada de 2024 fraquíssima, patética. E aí a gente se pergunta, em 2025, a gente teve o Renan muito bem nesse sentido da eficiência. Teve até o Allan Kardec, pelo menos no sentido dos gols, conseguindo entregar gols importantes. E óbvio, tem a chegada do Viveiros, que é um ponto de desequilíbrio para que o Atlético decolasse no campeonato e tivesse ali aquela ascensão que pudesse se classificar o Atlético para a Série A de 2026. A gente começa a temporada novamente com a grande esperança de gols, sendo o Kevin Viveiros. Lembrando, o Kevin Viveiros, no primeiro jogo, perdeu duas chances absurdas. No jogo seguinte, pelo Campeonato Paranaense, 2 pênaltis perdidos. E aí que vem a questão. A maldição de Vitor Roque voltou pro Atlético logo quando o Atlético volta pro Campeonato Brasileiro. E sendo bem sincero, eu não acho que essa má fase do Viveiros ela vai seguir. O Viveiros não pode sair perdendo 2 gols claros como ele perdeu, como foi no jogo contra o Internacional. 2 gols óbvios, 2 gols que poderiam custar muito pro Atlético, poderiam ter um peso gigantesco pro Atlético. Isso é fato. O Atlético não pode se dar o luxo de ver o Viveiros
naquele nível de atuação. Beleza? Beleza. Mas eu acho que o Viveiros vai ser um cara que vai entregar os gols que a gente espera ao longo do campeonato como um todo. E se você pensar até em característica, o Viveiros é o atacante mais parecido com o Vitor Roque que a gente teve desde a saída do Vitor Roque. Um jogador de ataque ao espaço, um jogador de muita força, um jogador que vai sair antes do marcador e chegar na frente. Mas eu acho que o Viveiros, ele tá, pelo menos nesse inicinho, muito influenciado pela má fase que ele viveu pessoalmente. Teve que ir pra Colômbia e tudo mais. Eu acho que quando as coisas melhorarem pro Viveiros, naturalmente os gols vão voltar. Os gols do Viveiros precisam voltar. O Atlético precisa ir muito do Viveiros pro jogo, mas o Atlético precisa ir muito dos gols do Viveiros. Beleza? E a gente vai para outro fator. Quem mais pode contribuir com essa eficiência? Acho que Mendonça e Julimar têm certa capacidade. O Julimar mais do que o Mendonça. O Julimar na Série B entregou gols e assistências importantíssimos. E na Série A de 2024 já tinha sido uma Série A muito positiva para o Julimar, que também já tinha entregado participações e foi um dos jogadores mais importantes do Atlético. Tinha aquela questão, né? Sempre que o Julimar participava de um gol, o Atlético não perdia, então era uma esperança muito grande para o Furacão. Então acho que não tem como tirar o olhar do Julimar. O Mendonça fez o gol na estreia e é aí que a gente fala de outros dos garotos que estão subindo agora, mas que vão ser muito importantes para a construção desse Atlético como um todo. Que eu estou falando tanto do Bruninho quanto também do Felipe Schick, dois jogadores extremamente talentosos, extremamente capazes e jogadores que eu acredito que podem fazer com que o Atlético tenha esse poder de fogo. Na base, os números dos dois são absurdos nessa questão das participações em gol. E aí a gente fala de jogadores que têm o poder de associação para criar oportunidades para os companheiros e tem também a capacidade de finalização aí realmente para desequilibrar. E a gente fala também de situações que eles já demonstraram nesse começo de temporada. Não foi só na base, né? Nesse começo de temporada, os dois têm um grande número de participações em gol ali no início do Campeonato Paranaense. Então é uma esperança para ser uma companhia para você dividir essa responsabilidade com o Viveiros, para no final das contas não ser só o Viveiros o responsável do fato da gente não conseguir entregar tantos gols. Lembrando, a gente ainda tem o Renan, vamos ver se o Renan vai dar conta de uma Série A. É um ponto de interrogação, não tem como não falar que não é um ponto de interrogação, é um ponto de interrogação. Espero que o Renan faça uma boa temporada com a camisa do Atlético. Mas é basicamente isso, o Furacão tem ali a responsabilidade de fazer com que as chances criadas virem gols. Porque desde Vitor Roque isso vem custando um preço muito caro. Valeu? Tamo junto, é nóis.